O que os candidatos têm planejado para a causa animal de Niterói? É isso que a gente quer saber nesse mês de setembro, para decidirmos o nosso voto no dia 6 de outubro. E os animais, eles são afetados diretamente pelas políticas públicas, os nossos pets, os animais abandonados, os animais vítimas de maus tratos, e eles estão na nossa vida diariamente. E por isso eu estou hoje aqui com o Guilherme Bussinger. Obrigado. Ele é advogado, é presidente do partido Mobiliza e candidato a prefeito de Niterói. E eu te dou as boas-vindas, Guilherme. Pode se apresentar para o pessoal. Obrigado, Ju. Prazer estar aqui com vocês. Quem não gosta, né, dos animais já diz aquele velho ditado, né? Boa pessoa não é. Então, eu estou aqui também em minha companhia. Trouxe a minha cachorrinha aqui, a Aurora, recém-chegada aí, para fortalecer a nossa campanha. E vai ser um prazer poder bater esse papo aqui com você, com vocês, que vão nos assistir aí posteriormente. E obrigado pelo convite mais uma vez. Bora começar os trabalhos. Guilherme, me diz se você já participou da elaboração de alguma lei para a política dos animais, né? Seja na elaboração da própria lei, seja na consultoria técnica. Você já atuou nesse âmbito? Ju, eu ainda não tive esse privilégio. Até pouco tempo atrás eu era subsecretário de Estado da Casa Civil e nós cuidávamos da política das pessoas com deficiência e as políticas de combate também às drogas. Obviamente, entendendo um pouco mais desse universo, a gente foi levado a isso por força do cargo. Nós procuramos fazer políticas públicas direcionadas a essas pessoas naquela ocasião. E agora, como candidato a prefeito de Niterói, e entendendo a importância desse tema, a gente começa a fazer essa interlocução com a sociedade civil, com pessoas como você, que militam nessa causa genuinamente, tem como isso bandeira de vida. Mando aqui um beijo, um abraço ao meu amigo Daniel Marques, vereador Daniel Marques, que faz isso brilhantemente. Então a gente está aqui também para procurar entender um pouquinho mais, aprender um pouco mais com vocês e que a gente possa fazer ali na frente uma política pública que seja efetiva e não eleitoreira, como muitos aí querem nesse momento de eleição ludibriar a vocês que estão aí nos assistindo. Guilherme, você tem contato com as clínicas da cidade que fazem o atendimento para a população de baixa renda? Você conhece as demandas, as necessidades desses locais, desses funcionários? Você tem alguma proposta para resolver a situação deles? Sim, inclusive passei por isso na pele. Eu tinha uma dálmata chamada Temis, ela foi atropelada. E quando isso acontece, o poder público não oferece para a população, nem de baixa nem de alta renda, aquele primeiro atendimento ali, né? Salvo engano, o que era feito ali naquele hospital da UF também não atende emergências, né? Então, assim, quando há um caso de acidente, quem pode consegue levar numa clínica particular e ali pagar os custos do veterinário. E nós entendemos que não é só necessário, é uma questão de humanidade, em que todos tenham acesso a isso de uma maneira imediata, um pronto-socorro que possa receber esses animais ali, dar os tratamentos necessários e a partir dali um cuidado. Obviamente, como funciona hoje no caso do plano de saúde, não é? A gente sofre um acidente na rua, você tem o primeiro atendimento, quem tem o plano de saúde vai ser encaminhado para o hospital do seu plano, quem não tem vai ficar aos cuidados do serviço público. Essa é a nossa ideia também para os animais. E, Guilherme, você tem contato com os protetores de animais da cidade? Você conhece as necessidades deles? Você tem propostas para eles? Sim, a gente tem conversado com as pessoas, né, com a sociedade civil, e, como eu disse, existem diversas soluções, né? Obviamente nós sabemos que esses abrigos, essas pessoas que fazem isso de uma maneira altruísta, estão com seus locais lotados, sem estrutura, às vezes com dificuldade para manter a alimentação, né, não só desses cães ou gatos, né, de animais de maneira geral, né? Aqui em Niterói a gente tem ainda algumas questões com animais até de maior porte, né, como cavalos e porcos, até de pequeno porte também, galinha, a gente vê andando na rua aí às vezes, enfim. Existe uma maneira muito simples do poder público auxiliar essas pessoas. Chama-se descentralização orçamentária. Essa é a minha proposta, já respondendo a sua pergunta. Então você faz um chamamento público, você faz um processo que a gente chama, para usar uma linguagem mais técnica, de credenciamento. Portanto, aqueles que estão com os pré-requisitos legais satisfeitos, e o poder público
que principalmente deve administrar, ele vai entregar para essas pessoas que já fazem isso os recursos necessários para que elas possam fazer isso de maneira eficiente. Então a gente faz o transpasse do recurso público através de um processo de credenciamento para as pessoas que já fazem isso. E aí com esse auxílio, você vai conseguir dar uma boa alimentação, um suporte veterinário, médico, né, terapêutico. É uma coisa, no meu entendimento, de fácil solução. E a pergunta que fica é por que até hoje não fizeram? Finalizando, né, assim, só para responder, eu já fiz isso no governo do estado com as comunidades terapêuticas, que são aquelas comunidades que tratam das pessoas em regime de drogadição. Portanto, eu sei como é que faz, eu sei fazer e não vejo nenhum problema numa cidade com um orçamento de quase ou mais de 6 bilhões de reais que isso seja feito aqui também com os animais que hoje encontram-se em situação de rua, tal qual as pessoas também que lá estão. E ligado a esse tema, quero saber se você tem proposta para a solução do número enorme de animais que a gente tem abandonados em situação de rua, deixados na rua. Como você pensa que isso pode ser solucionado? Às vezes até, Ju, vivendo com pessoas em situação de rua. Não é? É muito comum essa situação, né? Pessoas em situação de rua com animais igualmente em situação de rua também. E ali, um caso muito curioso, que eu não sei se ainda alguém fez essa observação, que é com um tutor. Aquele cachorro não está propriamente abandonado, porque ele tem um tutor humano, mas sem condições de dar a ele o que ele precisa, né? Não tem condições de dar a si, quanto mais ao animal que com ele se encontra. Então é impossível não linkar uma coisa à outra, porque são dois problemas gravíssimos na cidade de Niterói hoje. Pessoas em situação de rua e animais em situação de rua, não é? E quando muito, né, ou quando não poucas vezes, não raras vezes, em conjunto. Então é óbvio que o que se aplica a um se aplica a outro. Então, da mesma forma que nós temos propostas das comunidades terapêuticas para as pessoas que encontram-se em situação de rua, para os animais, casas de passagem, abrigo para que elas possam ali ser futuramente destinadas, aí sim, a tutores que tenham condições de acolhê-las adequadamente. Então é óbvio que isso é objeto de uma política pública muito importante, porque também impacta diretamente na questão sanitária. Os animais em situação de rua, abandonados, eles impactam diretamente nas questões sanitárias. Então, assim, a gente tem visto aí em Niterói a proliferação de alguns tipos de doença que já há muito estavam erradicadas pela essa questão dos animais em situação de rua, que rasgam os sacos de lixo, que comem alimentos estragados, e isso prolifera, né, os ratos, morcegos, etc, 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 etc. Ou seja, é uma política pública preventiva que vai ali na frente impactar até mesmo na saúde pública. Atualmente, Guilherme, a polícia tem se negado a fazer a apreensão de alguns animais em maus tratos porque não tem para onde levar esses animais. Qual seria a solução que você proporia para isso? Ju, essa eu vou te responder muito tranquilamente por uma experiência minha. Eu fui procurador-geral do Instituto Vital Brasil. O que acontece quando o Corpo de Bombeiros, ou a Polícia Militar, ou alguém encontra uma serpente, ou um escorpião, algum animal com interesse medicinal? Ele é levado ao Instituto Vital Brasil e ali ele é recebido, e muito bem recebido. Então ali há um plantel, né, eu estou fugindo aqui um pouquinho, gente, da questão de cachorro e gato, que é o óbvio, para explicar para vocês o que é possível ser feito e como se faz. Então ali no Vital Brasil, por exemplo, quando você chega com uma serpente, ela é catalogada, se houver nela um interesse medicinal, ela vai ser utilizada ali para fazer os soros antiofídicos, se for um escorpião, soro anti-escorpiônico, se for uma aranha, um anti-aracnídeo, e ela fica ali sendo tratada, cuidada, você tem ali um plantel de veterinários, de pessoas e tal. Então, no caso das serpentes, caso dos escorpiões, das aranhas, como eu disse aqui anteriormente. No caso de cães e gatos, por que não se fazer algo semelhante a isso? Então, obviamente que se o Instituto Vital Brasil é capaz de fazer isso com esses animais, nós não entendemos o porquê. O Poder Público Municipal também não pode criar uma estrutura de abrigamento e acolhimento desses animais vítimas de maltratos, que inclusive é um crime previsto em lei, é tipificado, tem um tipo penal para tratar desse assunto, e você daria uma tranquilidade muito grande até mesmo aos denunciantes, de ter a certeza de que ele seria bem recebido e acolhido em algum local público, teria ali um tratamento e depois seria posto à disposição da sociedade para adoção. A depender do tipo do animal, pode ser empregado em projetos até mesmo sociais e terapêuticos. Então a gente tem
fiz isso como subsecretário de Estado, o projeto com os cães-guia para as pessoas com deficiência visual. A gente tem os projetos hospitalares e terapêuticos e clínicos com os animais. Então, assim, ecoterapia para as crianças autistas, né? Então, assim, a mãe das crianças autistas, pessoas com deficiência em geral que estão aqui nos assistindo, alguns desses animais têm uma participação na evolução fantástica dessas crianças, principalmente os cavalos, os goldens, né? É o caso da minha pequenininha que está aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, assim, gente, políticas públicas, ideias, soluções e recursos são múltiplos e diversos. Então, já deixo aqui o meu... político gosta muito de prometer as coisas, né? De se comprometer, que vai fazer, que vai deixar de fazer, e conta muita história. Mas eu estou dizendo aqui para vocês coisas que já foram feitas, soluções que já existem, que só precisam ser colocadas em prática, que são possíveis. Então, você acabou de falar, né, sobre a questão de uma casa de passagem, né, um abrigo público que os animais pudessem ser acolhidos. Sim. E eu quero saber de você sobre hospital veterinário. Se você tem propostas de criar um hospital público veterinário, ou qual é o seu posicionamento quanto a isso? Ju, eu acho que isso já deveria ter sido feito, já deveria existir numa cidade grande como Niterói e com realidades tão distintas, por exemplo, como a zona sul de Niterói, né, os bairros mais nobres como Icaraí, Gá, São Francisco, Fonseca ou a região oceânica, e outros menos favorecidos como a zona norte, Fonseca, a região do Caramujo. Então, assim, a cidade com o potencial que tem financeiro e com as diferentes realidades, nós deveríamos ter, inclusive, mais de um hospital de referência, porque as realidades são distintas, a cidade não é uma cidade muito grande, mas também não é muito pequena. Então, obviamente que sim, e assim como a construção de creches, né, que a gente está falando aqui para as crianças, que está também no nosso programa de governo, a construção de um hospital veterinário. Na verdade, mais de um hospital veterinário é uma prioridade para nós. De antemão, já dizendo que a preferência de contratação desses profissionais por concurso público, para que tenham estabilidade, para que trabalhem ali adequadamente remunerados, inclusive revendo alguns contratos trazendo para a área de saúde, que são hoje administrados por organizações sociais, e que nem sempre entregam aquilo que a população precisa, né? A gente tem o pior piso da remuneração dos médicos na cidade de Niterói. Então você imagina, o poder público vai lá, constrói um hospital veterinário e aí você depois não vai conseguir o profissional para trabalhar ali, porque os salários não são atrativos, e você tem as clínicas aqui da Zona Sul os remunerando muito bem. Então você imagina, quem mais precisa não vai ter acesso. Então a nossa ideia é que seja construído um hospital veterinário também nas periferias da cidade, e que a contratação seja feita lá por concurso público para funcionar de verdade, não é funcionar no papel, né? Inaugurar, cortar a fita e depois, como aconteceu aqui muito bem lembrado com o Hospital ali do Fonseca. Funcionou por um período determinado e depois fechou as portas, sabe-se lá por quê. Então, hospitais públicos falamos de casa de passagem, eu quero saber sobre parques para cães. Eu queria saber o que você acha dos que nós temos hoje, da nossa estrutura de parques de cães na cidade, e se você tem projeto para ou criação de outros ou ampliação dos que já existem. Os parques de cães da nossa cidade, assim como os parques das crianças e também dos idosos, estão abandonados, não é? O poder público municipal, através da empresa que cuida disso, né, Parques e Jardins, às vezes a própria a Emuso, a Clean, fazem esse trabalho de interlocução com as regionais, deixam muito a desejar. Então, a gente não tem ali uma limpeza adequada, a gente não tem ali um ambiente adequado, né? Então, como foi lembrado aqui anteriormente dito, né? Nós temos um parque no Ingá, nós temos um parque no Vital Brasil, temos um parque no Horto, né, ali no Fonseca, e temos um parque em Cambuinhas e muito incipiente no Campo de São Bento, que deveria ser o cartão postal de todos eles. Não é por preconceito pelas áreas X, Y, Z. No meu entendimento, é pela alta concentração da verticalização. Então são cães que vivem preponderantemente em apartamentos e que precisam desse espaço de convivência ali. Então, não só temos a intenção de ampliar esses espaços, como também adequá-los às necessidades que são fundamentais, para que haja um bom uso e uma boa interação. No Campo de São Bento, por exemplo, além da questão da ampliação do parque para cães, a gente tem um projeto de fazer ali um jardim sensorial, que seria para as crianças com deficiência, para os idosos com deficiência, e aí trazendo o gancho, né, de juntar uma coisa ou outra com as nossas experiências, por que não fazer isso também num parque
para cães e gatos e outros animais, que a gente possa juntar uma coisa com a outra, transformando ali num grande espaço de convivência e levar isso também, por que não, para Camboinhas, para o Horto do Fonseca, para o Vital Brasil e ampliar, né? Obviamente a cidade é muito grande e cabe, com certeza. Nós temos muitas praças abandonadas em Niterói, sem as devidas manutenções. Não está no escopo da pergunta, mas também que já ampliando, porque isso já me foi perguntado anteriormente, uma iluminação adequada para que isso funcione também no período noturno, porque durante o dia o uso fica restrito, mas muita gente trabalha o dia inteiro, esse animalzinho fica no seu apartamento, né, na sua casa ali o dia inteiro, esperando o seu tutor chegar à noite, e quando ele vai à noite levar o cão para passear, ou o gato, o que quer que seja, né? Gato não se leva para passear, mas enfim, tem alguns que levam, mas quando ele precisa chegar no período noturno, não tem iluminação adequada. E a gente já também está no nosso plano de governo trocar toda a iluminação da cidade por LED, um LED eficiente, para que facilite, né, não só a segurança, em primeiro lugar, mas também essa convivência, esse passeio no período noturno com os animais. O que seria um jardim sensorial? Jardim sensorial é algo em que existe uma interação da pessoa com deficiência com aquele ambiente que a cerca. Ela pode tocar. Ela pode tocar, então são diferentes texturas. Então isso é muito importante, por exemplo, para as crianças autistas, para as crianças com algumas dificuldades de deambular, né, ou de locomoção. Enfim, então isso a gente tem projetos nesse sentido. Criamos a sala sensorial nos Detrans do estado do Rio de Janeiro. Então hoje, quando uma mãe, né, um pai de uma criança com deficiência precisa tirar um documento, né, esse foi inaugurado ali no Detran da Francisco Bicalho, a primeira, você tem um ambiente preparado, com uma pessoa ali preparada para receber essas crianças. Nos parques de cães, né, existe a interação entre os animais e geralmente aqueles animais são muito bem cuidados, porque tem os tutores ali muito atenciosos, né, que se preocupam com o bem-estar, com a saúde. Mas a gente tem a população de baixa renda que nem sempre tem acesso a vacinas, a certos cuidados de saúde, né? A gente tem, como política pública, a vacina contra a raiva, né? Ela é gratuita para toda a população, mas a gente não tem acesso gratuito à vacina múltipla, nem à vacina de gripe, por exemplo, que isso acaba causando doenças evitáveis, né, para os animais. E você tem algum plano de fazer com que essas vacinas cheguem à população, a população da cidade inteira, né, de forma gratuita? Vamos falar de vacina, né, desse tema aí que outrora tão polêmico, não é? Vamos falar de vacina. É claro que uma população vacinada, humana e animal, uma população mais sadia. Ela vai evitar alguns problemas que vão desembocar lá na saúde pública. Então, não só dos seres humanos, também como dos animais. Então, é óbvio que esse programa de vacinação ele tem que ser ampliado por uma questão de saúde pública, como você bem disse, e também bem-estar dos próprios animais. A gente tem em Niterói algumas particularidades e realidades um pouco distintas, até mesmo em função da topografia da cidade. Então vamos pegar aqui como exemplo a região ali oceânica, que é cercada de mata atlântica, não é? Com alto índice, né, uma incidência muito grande de mosquitos e pernilongos, transmissores de algumas doenças para animais. Então você tem ali carrapato, que não é do mosquito, mas é incidente na região. Você tem ali a filária, que é uma doença reincidente naqueles animais que lá estão. Então é óbvio que é uma política pública. Eu acho que, em primeiro lugar, Ju, para você fazer qualquer tipo de política pública, você precisa saber o tamanho do problema e os custos que ele vai ter. Então, assim, falando aqui um pouco mais tecnicamente e didaticamente, sem querer ser enfadonho e ficar voltando, né, no tempo, mas a gente tem que falar daquilo que a gente já fez e sabe fazer, não é inventando história. Então, quando estive como subsecretário de Estado para cuidar das pessoas em regime de drogadição e essas coisas todas, o que nós fizemos em primeiro lugar? Um censo. Primeiro, você precisa saber o tamanho do problema que você está enfrentando. Então, eu acho que toda política pública começa em você entender o tamanho do problema. Quantos são esses animais? Aonde eles estão? Por que não falar em uma microchipagem ampla? Uma coisa hoje que é uma tecnologia super acessível, não é? Então, assim, primeiro a gente tem que identificar esses animais, saber onde eles estão, fazer um acompanhamento, assim como se faz ali com aquela carteira de vacinação, não é, da criança, fazer também nos animais. Por que não fazer? Por que não fazer? Hoje, os animais fazem parte da família das pessoas.
né? Há algumas decisões judiciais que já não tratam mais os animais como meros semoventes ou coisas, né? Como era, por exemplo, quando eu me formei em direito há 20 anos atrás. Então, hoje há decisões, muitas decisões interessantes em varas de família, por exemplo, onde é estipulado até mesmo regime de visitação para os animais. Não é isso? Quando há a separação dos tutores, isso significa que a sociedade está evoluindo como civilização. O amor, a maneira como nós tratamos os animais diz muito sobre o grau de evolução da nossa sociedade e sobre nós mesmos. Então, o primeiro lugar é você entender o tamanho do problema, né? Entender o tamanho da necessidade, e aí você planejar uma política pública que seja efetiva, que seja eficaz e duradoura. Então, que ela possa ser implementada e o orçamento destinado àquilo ali seja algo perene, não algo temporário, para que caia na conta do gestor de ocasião, porque a política passa, as eleições passam, de 4 em 4 anos você tem eleição, mas as pessoas ficam, a sociedade fica, e a gente tem vivido essa guerra de ideologia. Eu estou falando isso porque a gente está falando da vacina, não é? E a gente tem vivido essa guerra ideológica que não nos leva a lugar algum. Sim. A microchipagem, a gente tem hoje na cidade, né, é uma microchipagem passiva, porque aguarda, né, as pessoas chegarem, tem eventos pontuais, né, que acontecem, dias marcados para acontecer a microchipagem. A sua proposta, então, seria de ser uma busca ativa. Sim, né, por esses animais para serem cadastrados. Perfeitamente, porque você vai facilitar, por exemplo, a identificação no caso dos abandonos. Você vai identificar a facilitação no caso dos maus tratos. Então a gente vai ter como ligar aquele indivíduo, né, aquele indivíduo, responsabilizar essa pessoa com muito mais facilidade. Sim. Não é? E aí, dentro dessa perspectiva, você consegue desassoberbar as casas de passagem, você consegue desassoberbar os abrigos, porque você tem um tutor responsável por aquilo ali, né? Então não vai ser tão fácil mais, entre aspas, né, o camarada dispensar o animal em via pública, como acontece muito isso hoje, e aí você vai ter a facilidade de você identificar, falar assim, poxa, peraí, isso aqui pertence a alguém, e você vai conseguir, pelo menos, responsabilizar essa pessoa por conta disso. Guilherme, são muitos planos muito bacanas, e eu quero saber se você tem aliados políticos, porque a gente sabe que se a gente não tem essa conversa, essa troca... Ai, meu Deus! Agora você quer aparecer, né? Então você vai aparecer. Ela de pompom, meu Deus, gente. Essa aqui é a Aurora. A Aurora, hoje ela é a rainha aqui de casa. A minha filha. Hoje é tudo dela. A Aurora tem 65 dias. E ela também está se candidatando à princesinha mais linda do ano, mais fofa. Vai ser a primeira dama animal. Ai, meu Deus, que delícia. Agora vai fazer a entrevista com ela aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei nem o que eu estava falando você mais. Tem um aliado político? Isso. Então, você tem aliados na política que fortaleçam as suas propostas, que estejam dispostos a te apoiar e conseguir botar os planos para frente? Ju, eu vou só fazer uma... Não é uma correção, mas eu vou fazer uma observação com referência ao termo aliado. Eu tenho uma referência. E essa referência é o vereador Daniel Marques, na nossa cidade de Niterói. Temos outras referências em escopo nacional. Falo com a maior tranquilidade, não é porque não é do meu partido, não é o meu aliado político, mas é uma referência, por que não? O deputado federal, também hoje candidato a prefeito do Rio de Janeiro, né? Também é uma referência nesse sentido, Marcelo Queiroz. E aqui na nossa cidade de Niterói, acho que quem encampa mais essa bandeira é o vereador Daniel Marques. E claro que entendo o privilégio de ser eleito prefeito da cidade de Niterói. Eu tenho certeza que o Daniel será reeleito vereador da cidade de Niterói. Por que não, Daniel? Já fica aí o convite de você assumir, né, essa questão animal de uma maneira mais ampla na nossa cidade. E, obviamente, tem brilhantes ideias, tem projetos de lei nesse sentido, com os quais nós nos inspiramos e dialogamos quase que diuturnamente. Então ele hoje não é o meu aliado político, porque encontra-se em outro partido político, que também tem um candidato à majoritária, mas é uma referência, sem dúvida, o vereador Daniel Marques. Guilherme, você falou já aqui na nossa entrevista sobre a população de rua, sobre questão de drogas, né? E que você já trabalhou nesse âmbito.
E o que eu quero saber sobre a cidade de Niterói é o seguinte: a gente tem um caso enorme hoje de pessoas, não necessariamente em situação de rua, mas pessoas vulneráveis que passam pela rua rasgando os sacos, procurando ou alimentos ou coisas que eles possam vender, enfim. E deixam os sacos abertos, né? A gente passa pela rua, todos os sacos abertos, com tudo ali, né? Matéria orgânica, proliferação de micro-organismos e tudo mais. Então, dependendo da hora do dia, tem a hora certa que você sai na rua e você tenta desviar com o seu cachorro, ou o cachorro vai passar e pisa no chorume. Enfim, essa situação está muito complicada em Niterói. Claro que essas pessoas não estão ali porque querem, né? Sim. Pegou o microfone. Essas pessoas não estão ali porque querem, né? Então eu quero saber se você tem alguma proposta que torne essas pessoas capazes de escolher outras opções, né? Que não essa de revirar o lixo e deixar o ambiente que podendo ser contaminado, como você falou, que pode vir ratos, morcegos, os micro-organismos se proliferando, e o nosso cachorro anda na rua, a gente pisa na rua também e traz isso para dentro de casa. Você tem alguma solução para essa situação inteira? Tenho sim. Tenho dito isso reiteradamente. Por quê? Porque a sociedade niteroense encara este assunto hoje como, acredito que, um problema mais grave, mais urgente a ser resolvido na cidade. Obviamente que temos também problemas graves com o trânsito, temos problemas graves com as enchentes, mas esta situação, como diz respeito aos nossos semelhantes, ela causa ali um clamor social muito grande. E esse tema tem que ser encarado de diversas maneiras. Eu procuro enxergar sempre de uma maneira mais humana, não é? Muitos dizem que a internação compulsória seria a solução para tudo. Eu sou favorável à internação compulsória para aquelas pessoas que põem em risco a sua própria vida e a vida de terceiros, ou seja, que estão sob efeito de drogas, sob efeito de outras substâncias entorpecentes. Então, para esses casos, sim, a internação clínica, compulsória se necessário, sou absolutamente favorável. Mas isso não corresponde à maior parte das pessoas que estão na rua. A maior parte das pessoas que estão na rua, de famílias que estão nas ruas, diz respeito às dificuldades sociais, à desigualdade, às dificuldades de sobrevivência. E para essas pessoas, e para as outras também, num tratamento mais específico, eu tenho proposto reiteradamente o que nós chamamos de comunidades terapêuticas. E eu vou explicar a vocês o que é isso. As comunidades terapêuticas, elas já existem, elas funcionam em todo o Brasil. Elas são ambientes de acolhimento, onde as pessoas têm ali não somente aquele atendimento que é feito no hotel acolhedor. Como é que é feito hoje? Você pega essas pessoas, leva para os hotéis, elas tomam um banho, são alimentadas e etc., mas elas depois não têm mais o que fazer. E elas acabam voltando para as ruas. Na comunidade terapêutica, não. Ela é recebida ali, ela vai ser acolhida e ela vai ter ali, ao longo daquele período de tratamento, o desenvolvimento de um ofício. Ela vai ter acesso a estudo, ela vai ter acesso a uma educação, ela vai ter acesso a diversas terapias que vão reabilitá-la ou para a saída das drogas ou para o mercado de trabalho, através de uma qualificação. Então, tenho proposto que, tal como exemplifiquei anteriormente nas questões da descentralização orçamentária por chamamento público, porque já há na nossa região instituições que fazem isso, mas com a ampliação. Como o problema é muito urgente, muito sério, eu tenho proposto aqui uma desapropriação em algumas áreas da nossa cidade que são, no meu entendimento, propícias a isso, né? Várzea das Moças, Engenho do Mato, falei outro dia do Muriqui, aí puxaram a minha orelha, mas que, no meu entendimento, são áreas propícias a isso. Por quê? É onde há a pequena agricultura incipiente na cidade de Niterói, é onde há a criação de equinos ali, por exemplo, no Engenho do Mato, em Várzea das Moças a gente pode ter ali o desenvolvimento de caprinos e tal, e que essas pessoas podem ser absorvidas para esse mercado de trabalho local. Então, ela não vai só dormir e no outro dia voltar para as ruas novamente. Ela vai ter a opção de se qualificar, ter um emprego, que eu acho que no fim e ao cabo é o que todo mundo deseja, ou a maior parte das pessoas deseja, e aquelas que encontram-se em regime de drogadição terão o tratamento ali adequado para que se libertem
dessa situação em que se encontram e, no final das contas, a gente está falando aqui de vidas humanas, né? Então, a comunidade terapêutica é mais uma ferramenta de salvamento de vidas humanas. Sim, muito bacana. Guilherme, te agradeço muito por ter estado aqui com a gente, obrigado, pela entrevista, por ter vindo aqui. Eu queria deixar esse momento para você fazer suas considerações finais, falar onde as pessoas podem te encontrar. Fica à vontade. Bom, vocês podem me encontrar... Bom, primeiro agradecer, né, Ju? Obrigado pelo convite, né? Não vamos colocar aqui, atropelar as coisas. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Eu sou Guilherme Bussinger, sou advogado, tenho 43 anos, sou nascido e criado na cidade de Niterói e hoje sou candidato a prefeito da nossa cidade. Contra tudo isso aí que vocês estão vendo, né? Contra a máquina, contra essa continuidade no poder. Sou ficha limpa, sou uma pessoa que tem um trabalho de serviços já prestados à sociedade. Então, o meu Instagram é guilherme.bussinger, né, guilherme.bussinger. O meu número é 33. Então, eu quero pedir aqui uma oportunidade a vocês de fazer diferença na vida das pessoas e deixar aqui só uma pequena reflexão que nós não tivemos tempo de falar durante a nossa entrevista, que é com relação à conscientização das pessoas e à fiscalização. Eu gosto sempre de usar como exemplo, Ju, a lei do cinto de segurança. Aí você vai me falar assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? E eu vou responder para vocês. Usar cinto de segurança sempre foi obrigatório. Sempre foi obrigatório. Hoje, você não usar o cinto de segurança é uma aberração. Todos nós sabemos que você precisa usar um cinto de segurança. Mas sempre esteve na lei essa previsão. Então por que talvez aí muitos dos nossos pais ou dos nossos avós não usavam o cinto de segurança? Por quê? Conscientizou-se a população de que o uso daquilo ali preservava as vidas num eventual acidente. E como é que isso foi feito? Através de uma campanha de conscientização, uma campanha de fiscalização efetiva. Então, assim, para quem não usava o cinto, você recebia uma multa e as pessoas explicavam, falando assim, olha, se você não estiver usando o cinto, você vai se machucar mais. E hoje todo mundo usa o cinto de segurança. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso serve para a questão dos animais, isso serve para todas as questões. A gente precisa ter uma conscientização educativa das pessoas e uma fiscalização eficiente. E eu quero encerrar aqui com um exemplo da lei dos fogos de artifício. Isso estava na minha cabeça antes de eu vir para cá. Existe uma legislação que proíbe já os fogos de artifício com barulho, mas ninguém respeita, ninguém está preocupado com isso. Então aonde a gente precisa agir? Na conscientização das pessoas que ainda utilizam esses fogos barulhentos e numa fiscalização efetiva. Que daqui a muito pouco tempo a gente vai continuar tendo belíssimos espetáculos luminosos no céu, mas sem causar esse transtorno imenso aos animais, aos idosos, às crianças, aos doentes. Então é um exemplo aqui, gente, que no primeiro momento pode parecer que não há uma conexão, mas quando a gente analisa, a gente vê que tudo parte do consciente e do da efetiva fiscalização pelo poder público. Então a nossa cidade tem condições de fazer isso. Hoje nós temos essa ferramenta aí, maravilhosa, chamada rede social, internet. Então eu conto com vocês também para difundir essas ideias e parabenizar você mais uma vez, Ju. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Eu te agradeço muito. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir e tenho certeza que muita gente ficou consciente de muita coisa hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.